Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o professor Júlio César Bueno, sou fundador do MSPI e hoje eu quero falar com vocês aqui a respeito de um tema que muitas pessoas me questionam e às vezes eu acho que algumas pessoas usam muito da sua imaginação e outras vezes usam um pouco dela, né? Elas se questionam a partir da seguinte pergunta: São Paulo independente, que tipo de país São Paulo vai ser? É uma boa pergunta, não é? Por isso que eu falei da imaginação. Quando muitos se perguntam a respeito disso, alguns não usam a imaginação, ou seja, não têm a menor ideia do que vai ser, e outros usam demasiadamente a sua imaginação, querendo fazer um país à sua imagem e semelhança, ou ao menos a imagem e semelhança do seu pensamento. Eu vou tentar esclarecer aqui nesse vídeo rápido alguns pontos a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, o MSPI, nós não defendemos o modelo A, B, C, D de ideologia ou de doutrina política. Nós não defendemos isso. Por quê? O papel do nosso movimento é justamente defender a nossa nação e a nossa independência enquanto nação. As disputas ideológicas, políticas, elas têm que ficar, nesse momento, em segundo lugar, em favor do quê? Da causa paulista, a causa acima de todas as divergências ideológicas. Primeiro ponto. Então, no movimento, na causa, nós temos que ter sempre a presença de pessoas de doutrinas políticas e ideológicas as mais variadas. Então você tem nacionalistas, você tem conservadores, liberais, libertários, sociais-democratas, enfim. Agora, de fato, os 10 anos aí que eu já participo da causa, eu poucas vezes vi participar do separatismo paulista algum socialista. Nunca vi. Vi um ou dois. Pouquíssimos. Social-democratas, sim. São pessoas que já com uma certa regularidade nos apoiam, tem no nosso meio, social-democratas. Mas a maior presença é sim de liberais e conservadores e patriotas nacionalistas. Muito bem. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Então, nesse momento, a gente não está defendendo modelo de economia A para São Paulo ou modelo de economia B. Nós não estamos defendendo um sistema político parlamentarista ou presidencialista. Nós não estamos discutindo nesse momento minúcias a respeito da forma de Estado, número de ministros que o país vai ter. Enfim, isso são questões que tem que ficar para após a independência. Por exemplo, muitas pessoas perguntam: mas qual vai ser o hino do novo país? Ora, o Estado de São Paulo hoje tem uma lei estadual que determina que o poema dos Bandeirantes, do Guilherme de Almeida, é o nosso hino estadual. Mas essa lei ela é incompleta porque ela nunca decidiu qual que é a melodia do hino. Ela decidiu, a letra é X, mas não tem melodia. Então nós temos aí 3 melodias conhecidas para esse hino, mas nenhuma letra, 3 melodias conhecidas, mas nenhuma delas chegou a ser oficializada. Então dificilmente o hino do poema dos Bandeirantes, belíssimo, maravilhoso, magnífico, escrito por Guilherme de Almeida, não seria o hino nacional. O MSPI defende que, por uma razão histórica, o hino lá da constitucionalista, o hino da Revolução de 32, seja convertido em hino nacional paulista já nos nossos tempos, né? O governo estadual pode fazer uma lei, só lei, revoga a lei, né? Como nós já temos uma lei que determina que o atual hino estadual é o poema dos Bandeirantes, uma nova lei feita por algum deputado, apoiado pela Assembleia Legislativa, pode revogar essa lei e instituir um novo hino.
Em relação à bandeira, a mudança é a menor possível. A bandeira das 13 listras permanece, você só tira o mapa geográfico do Brasil e coloca o mapa de São Paulo. Ponto. No brasão do estado, mesma coisa. Tira-se pró-Brasília e coloca-se pró-São Paulo. Também resolveu a questão. São símbolos que já estão consolidados. Não adianta querer inventar nada nesse sentido, porque os símbolos eles são muito importantes. Eles representam politicamente um povo. Então, eles devem permanecer. Se o povo tem uma identificação com esses símbolos, como existe no caso de São Paulo com a nossa bandeira, se o povo tem uma identificação com o nosso brasão, como tem, basta você fazer as alterações devidas e mantém-se aquilo que já está consolidado, que já está firmado. Agora, outros tipos de perguntas. Mas qual vai ser a moeda? Qual vai ser a moeda? Não sei qual vai ser a moeda. Isso é algo que não dá pra gente prever agora. Nós estamos distante da concretização do nosso ideal. Então, a gente não sabe quando São Paulo vai se separar, se naquele momento, se a moeda do Brasil vai ser a mesma, nós não sabemos como vai estar a economia mundial. Isso tudo depende de uma série de outros fatores. Então, não dá pra gente determinar a priori qual seria a moeda, nem mesmo o nome da moeda. Isso daí é um exercício de mentes muito férteis. Qual é a capital? Olha, a capital do país é São Paulo. Tem razão para mudar a capital? Eu não vejo razão nenhuma. Agora é a minha opinião também. Se você discorda, seja bem-vindo ao movimento, expõe a sua opinião. Isso aqui não é uma tirania, né? Estou falando aqui de maneira mais geral aquilo que eu sei da opinião dos membros mais antigos, do pessoal mais presente, e a minha opinião particular também. Que mais? Como vai ser feita a independência de São Paulo? Bom, qual é o caminho que o MSPI propõe? Nós propomos um caminho pacífico. Então, no vídeo anterior eu já havia falado um pouco sobre isso. São mudanças nas leis que, passo a passo, venham a descentralizar o poder para os estados. Então, o ideal, qual que seria o ideal? Faz-se uma nova Constituição, e nessa nova Constituição muda-se a forma de Estado da federação para a confederação. O que diferencia uma confederação de uma federação? Na confederação, os Estados-membros, eles não são apenas autônomos, eles são também Estados soberanos, ou seja, eles podem firmar tratados entre si, podem firmar tratados com outros países. São pequenos países que estão unidos por meio de um tratado, e esse tratado estabelece algumas coisas em comum. Então, uma união aduaneira estabelece, às vezes, uma força militar maior em conjunto, às vezes, uma moeda comum para esse bloco político, mas isso tudo é no futuro, é o que a gente prevê no futuro. E aí, sendo o Brasil uma confederação de estados soberanos, cada estado decide se quer se unir com outros estados ou se quer se separar desses outros estados e se transformar num país totalmente independente, ok? Então essa é a maneira que nós vemos no longo prazo para São Paulo se tornar independente. Nós somos contra a via armada, isso não está em cogitação, nós nunca colocamos isso em cogitação a sério. Via revolucionária, essas coisas, não levamos isso em consideração. Até porque não existem condições para que isso venha a se realizar nesse momento. Outra coisa que deve ser comentada também. As pessoas sempre pensam, mas São Paulo vai se separar do Brasil, o governo federal brasileiro vai fazer uma intervenção aqui, uma intervenção federal armada, vai desarmar a polícia militar de São Paulo, o governo federal vai, nomear um interventor para governar o estado. Infelizmente, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Como já aconteceu décadas atrás, na época do governo Getúlio Vargas. E como aconteceu também na ditadura militar, né? Sempre faço questão de ressaltar isso aí. O que ocorre é que nós temos que lutar para conscientizar
os indivíduos. Nós temos que lutar para conscientizar os paulistas. A partir do momento em que os milhões de moradores do estado de São Paulo estiverem plenamente cônscios da sua importância e da importância de lutarem pela independência de São Paulo, não existe governo tirânico algum na face da terra que poderá impedir a marcha do povo paulista rumo à sua independência. Pode-se nomear interventor federal, pode-se fazer intervenção federal na Polícia Militar de São Paulo, pode cercar o estado com o exército. Não há força bruta que consiga se contrapor à vontade do povo paulista. Não há. Existe a resistência pacífica, existe a política, existem meios, sem ser os meios bélicos, para você enfrentar um estado tirânico. Embora, particularmente, aqui falo eu, como opinião minha pessoal, não seja contra a ideia de se resistir contra a violência, usando a violência, seja em tempos de paz, seja em tempos de tirania, em tempos de guerra, como seria o caso hipotético de uma intervenção federal em São Paulo para evitar uma independência, né? Então tudo isso, pessoal, nós estamos falando em hipóteses, nós estamos trabalhando sobre hipóteses. Vai acontecer? Talvez, provavelmente aconteça no futuro, trabalhamos para isso. Vai acontecer em 2020? Não vai não. Vai acontecer em 2030? Também não vai não. Em 2040? Dificilmente. A nossa causa não é uma causa para daqui 5 minutos, é uma causa para daqui vários anos. Porque nós temos que conscientizar as pessoas, nós temos que ter a nossa voz ativa entre a sociedade paulista, nós temos que nos fazer ouvir, nós temos que formar quadros de dirigentes, de pessoas que tomem a frente na defesa da causa. Nós temos que fazer com que os nossos cidadãos compreendam bem o que é a causa paulista. E a partir do momento que esse cenário estiver firmemente consolidado, aí sim o separatismo fica mais próximo, ele fica mais perto do radar. Por enquanto, ele está distante. Muitas pessoas têm muita expectativa com o atual governo que se iniciará no próximo dia 1º. Eu, particularmente, não tenho expectativa positiva nenhuma. Eu sou radicalmente cético com relação ao futuro do Brasil. Eu não acredito que o Brasil é um país que tenha futuro. Então, eu acho que o próximo governo, o governo Bolsonaro, pode ser que melhore uma coisa aqui, uma coisa acolá, a economia venha a melhorar, pode ser que aconteça alguma descentralização mínima, né? Mas isso não resolve o nosso problema não. Então você, paulista, você não pode deixar se enganar por esse sentimentalismo barato que é a brasilidade. Porque tem muito sujeito que é paulista, que se diz separatista, que quando chega em época do mundo, ele torce fanaticamente pela seleção brasileira, e quando chega a eleição, ele também se anima demais com os candidatos a presidente, né? Coloca lá: a nossa bandeira jamais será vermelha, como se a bandeira do estado de São Paulo não fosse vermelha também, né? Pensa nisso. A minha bandeira é vermelha, não é vermelha do comunismo, é vermelha do estado de São Paulo. Eu não tenho bandeira verde e amarela. Aqui em casa não tem camisa da seleção brasileira, não tem bandeira do Brasil, não tem adesivo do Brasil. No meu carro eu ando com adesivo do estado de São Paulo. Tenho várias camisetas minhas que são bordadas com a bandeira do estado de São Paulo, e eu faço uso corrente dessas camisas. Então eu tenho orgulho de mostrar que sou paulista e eu levo a causa adiante, né? Eu não estou me gabando aqui, não estou falando eu e mais vários outros tantos militantes verdadeiros da causa, gente que acredita de verdade na causa, que não se deixa enganar por políticos A, B ou C. Então não se deixe enganar, meu amigo. Só tem uma saída, e a saída é a secessão, é a independência de São Paulo. Ou São Paulo se torna independente do Brasil, ou nós vamos estar eternamente afundados
no subdesenvolvimento, vamos estar afundados no ódio que os estados brasileiros têm por São Paulo e vamos estar afundados nesse terceiro mundo que não tem mais fim, que é esse país, ok? Então, você quer saber qual é o país que São Paulo vai ser no futuro? Participe, se manifeste, divulgue, faça esse novo país acontecer, porque a partir do momento que São Paulo for um novo país, você sim, a partir desse momento, vai ter voz ativa para decidir que tipo de país você quer viver. Porque no Brasil você não decide nada. Aqui, a política é um jogo de cartas marcadas. E todos nós somos meros idiotas que batemos palma para louco dançar nesse país. Tá certo? Aqui ninguém decide nada, o cidadão não decide nada. Aqui quem decide são essas elites de coronéis que mandam na política já há séculos. E não vai mudar nada enquanto o Brasil continuar unido. Precisa separar, precisa dividir. Se não dividir o território, não acaba nunca essa ladainha e você vai sempre continuar fazendo papel de idiota. Ok? Tá dado o recado, meu amigo. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos, deixe o seu like aqui, o seu joinha, é muito importante para o YouTube depois dar visibilidade para esses nossos vídeos também. Ok? Grande abraço para vocês e viva São Paulo!